Você já olhou para o mundo e pensou, por que tudo é igual? Por que nada muda? Sempre continua um mundo cheio de crime, cheio de problema, o ser humano sempre fazendo as mesmas besteiras todos os dias e nada é diferente. Eu me pergunto isso todo dia, até que eu parei para pensar. E hoje eu vou te mostrar o porquê que tudo é igual, nada é diferente e o ser humano aparentemente não evolui. Você provavelmente não me conhece, meu nome é Adam e hoje estamos aqui com mais um vídeo. Primeiro eu vou falar do começo de tudo. Aí começou tudo, terra, homens, animais. Eu sou cristão, eu acredito que tudo começou ao falar de Deus, né? Mas ainda assim tudo começou. Vamos supor que Deus é tipo um programadorzinho. Programadorzinho não, um programadorzaço, né? Ele foi lá e escreveu o código dos animais. Então ele criou os animais para que fossem equilibrados. E isso conclui que eles teriam que se adaptar dependendo das situações. Beleza? Primeiro vamos falar sobre o ciclo sem fim de Rei Leão. Como é que funciona o ciclo sem fim de Rei Leão? O carnívoro come o herbívoro come a planta, mas a planta usa o carnívoro que morreu de adubo, e aí pronto, virou um ciclo sem fim. Basicamente é isso, o ciclo sem fim de Rei Leão. É o ciclo sem fim. Desculpa, eu canto melhor que isso, tá? Eu prometo. Agora eu vou falar sobre outro tipo de ciclo. Vamos falar sobre a seleção natural. É o que faz com que o planeta funcione. Por exemplo, se não existem predadores, não existem plantas. Ué, como é que isso faz sentido? É simples. Se não existem predadores, os animais herbívoros crescem muito e as plantas morrem. Então a gente precisa dos predadores, dos herbívoros, das plantas, em devido equilíbrio. E se a gente não tem esse equilíbrio, temos problemas. E aí a gente vê momentos de extinção da hora. Extinção em massa. Todo mundo gosta de dinossauro, né? Pelo menos quando é criança, gostou alguma vez. Eu amo dinossauro e eu fico pesquisando sobre isso. Agora o detalhe é o seguinte: depois que os dinossauros morreram, grandes patamares foram tomados por outros animais. Porque se não tivessem sido tomados, o mundo perderia o seu equilíbrio, tudo começaria a ficar em ruínas. Então a gente chega no Pleistoceno. Tá, não vou me aprofundar muito nas épocas, mas na época da megafauna, a gente tinha a preguiça gigante que assumiu o lugar dos grandes herbívoros junto com outros animais também, que eu não vou me aprofundar muito. Isso eu tô falando da América do Sul, tá? Deixando bem claro. E um dos meus animais preferidos pré-históricos, se não o meu animal preferido pré-histórico, o Terror Bird. Ele tomou o lugar dos megapredadores. Olha que coisa interessante. E mais pra frente, ele foi extinto. Essa extinção abriu espaço para novos felinos grandes. Então, as classes são substituídas com o tempo. A gente depende muitas vezes de uma história cíclica, uma história que se repete em determinados momentos. Por exemplo, guerras são repetições. E uma coisa muito interessante é que a gente sempre cria heróis. Tipo, olha, os gregos criaram heróis que eram semideuses e a gente cria heróis que são histórias em quadrinhos. E você já se perguntou por que os heróis não existem? Eu já me perguntei diversas vezes. E cara, tá aí o vídeo, mano. Velho, vê o vídeo aí, é pro outro lado. Olha lá. E além disso, já se inscreve aí pra você não perder mais conteúdos como esse. Humanos sempre são humanos e eles nunca deixam de ser humanos. Por que eu tô defendendo isso? Antes de defender a história cíclica com gosto, com garra, eu preciso explicar por que isso realmente acontece. Por que a gente às vezes faz as mesmas coisas que as pessoas do passado fizeram. E por que mesmo a gente achando ou vendo uma certa evolução, por que a gente de certa forma não tá evoluindo? Vou explicar. Eles sempre têm o mesmo pensamento. Você acha que você é mais inteligente do que um Neandertal? Um humano que vive na época das cavernas, você acha que você é muito mais inteligente que ele? Não, você definitivamente não é muito mais inteligente que ele. Não vou dizer que ele é mais inteligente que você, porque aí eu estaria me quebrando. O detalhe é o seguinte: vocês são tão inteligentes um quanto o outro. Se você pega um Neandertal, traz ele pra época moderna, um recém-nascido, um que nem sabe como é viver, ensina ele a viver como um ser humano de hoje em dia, ele vai viver como uma criança de hoje em dia. As civilizações antigas são muito mais complexas do que a gente pensa. Eu roubei todas essas informações de ciência todo dia, tá? Vou deixar bem claro só pra ninguém ficar bravo comigo. Por que você diz isso, Ara? Claro que elas são complexas, mas o que eu tô querendo dizer com elas serem complexas? Olha o Antigo Egito, por exemplo. O Antigo Egito tinha arqueólogos para estudar o Egito mais antigo ainda. Então, basicamente, o Egito foi uma história gigantesca, de muitos anos. 2000 anos, se eu não me engano, mais de 2000 anos. Depois que passou a Primeira Guerra Mundial, se você chegasse no passado e virasse pra pessoa e falasse que haveria, ou melhor, você virasse e chamasse aquela guerra de Primeira Guerra Mundial, ele não ia se espantar. Ele não ia virar pra você e falar assim, vai acontecer uma segunda. Ele não é burro. Ele não é burro. Assim como a gente hoje em dia especula uma Terceira Guerra Mundial, o povo do passado também especulava a Segunda Guerra Mundial. O nome Primeira Guerra Mundial foi criado antes da Segunda Guerra Mundial. Bem antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Agora você vira e fala,
Tem. A gente teve evolução sim, olha a gente tem foguete que dá ré. Essa evolução não é mérito nosso. A gente simplesmente pegou informações passadas e sem essas informações passadas, a gente não teria como fazer as coisas que a gente faz hoje. É simples. As pessoas do passado deram base para que a gente fizesse outras bases, para que outros fizessem outras bases, para que no futuro a gente possa evoluir de verdade. Então isso que nós temos hoje em dia, foguetes, televisão, celular, tudo isso é história. É uma mente coletiva dos seres humanos que eles criaram através de documentos escritos. Se não tivesse sido feito, nós não estaríamos nessa posição hoje. Se toda linhagem de ser humano começasse do zero, a gente não avançaria de maneira nenhuma. A gente ficaria parado, fazendo as mesmas coisas, os mesmos ciclos. Eu preciso deixar bem claro que se você não deixou o like ainda e não se inscreveu aqui ainda, cara, se inscreve. Você não vai perder conteúdo se você se inscrever aqui, mas se você não se inscrever, você nunca mais vai ver minha cara. E deixa o like também para ajudar, incentivar que eu continue aqui, porque não tá sendo fácil, tá? É puxado, mas se Deus quiser tudo vai dar certo no fim. Agora eu vou falar sobre um cara chamado Salomão. Eu vou falar do livro de Eclesiastes. Você conhece o livro de Eclesiastes? Não sei se você conhece ou não, mas eu vou dar uma breve introdução. Basicamente, o livro de Eclesiastes fala que tudo é vaidade na Terra. Por exemplo, trabalhar seria considerado uma vaidade. Por que é considerado uma vaidade? Não estou dizendo que não é essencial, que você não tem que fazer. Mas é considerado uma vaidade porque você trabalha para enriquecer outra pessoa. Vamos falar sobre duas coisas nesse ponto. Se você é um empreendedor e trabalha e se enriquece, quem fica com a sua riqueza mesmo, do seu trabalho duro, sem merecer, seria seu filho. Ele não merece aquela riqueza, mas ele vai ter. E isso é ponto. O que você pode fazer para isso mudar? Nada, a vida é dessa forma. Então, se você quer enriquecer, você vai ter que enriquecer outra pessoa sem a pessoa ter feito nada. E da mesma forma eu viro e falo sobre você trabalhar de CLT, de empregado, porque se você é empregado, você enriquece seu patrão e fica pobre a vida toda. Isso é vaidade, isso não faz muito sentido, é como correr atrás do vento. Você persegue uma ambição que não existe, simplesmente. É interessante você ver essas coisas e entender que, na verdade, tudo que você faz é meio sem sentido. Mas eu não tô querendo te desanimar, nem fazer você ter um colapso mental. Calma. Nada faz muito sentido na Terra, porque algum dia você vai deixar de existir. E não tem diferenciação entre o seu sopro e o sopro dos animais. Todo mundo veio do pó. E todo mundo vai voltar pro pó. Vai ter o mesmo destino do que os dinossauros extintos há muito tempo atrás. Não tô falando de vida após a morte, eu tô falando de morte. Simplesmente. O Simba vai comer a gazela que comeu o mato que foi feito do seu adubo, cara. Você tá entendendo? Ele vai poder acrescentar um dia sequer na sua vida. Depois que você morrer, muitas pessoas podem lembrar do seu nome. Você pode ter sido um nome famoso, mas não importa. Você não tá aqui. Tudo que você fez aqui na Terra, na verdade, foi vaidade. Bem, nada faz muito sentido se você parar pra pensar realmente. A vida é a vida. E a gente tem que viver ela da melhor forma possível. Nós não somos evoluções dos nossos antepassados, e sim adaptações. Todo dia, dia após dia, você procura um sentido pra viver. Se você busca o sentido da vida, eu te dou um sentido muito bom. Tem me ajudado. Deus, só isso que eu vou falar. Bem, e dessa forma a gente pode desmistificar aquela imagem de Darwin, do macaquinho virando gente, tá bom? É isso. Tamo junto. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí pra receber mais conteúdos como esse. Deixa o like, por favor. Assiste os outros vídeos aí, pô. Tem dois vídeos iguais a esse. Valeu. Tamo junto.